Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o projeto Matemática. Na aula passada vimos equação geral da reta e equação reduzida da reta. Geometria analítica, aula 8, exercícios de fixação. Turma, um ótimo jeito de revisar os conteúdos é resolvendo exercícios e hoje não vai ser diferente. Então, vamos fazer algumas questões envolvendo os assuntos vistos na aula anterior. Questão 1. Na figura abaixo estão representados em um sistema cartesiano de coordenadas um quadrado cinza de área 4 unidades, um quadrado achurado de área 9 unidades e a reta R que passa por um vértice de cada quadrado. Nessas condições, a equação da reta R é... Bem, temos aqui o plano cartesiano, um quadrado cinza de área 4, um quadrado achurado de área 9 e a reta R passa por esses vértices de cada quadrado. Preste atenção, no quadrado de área 4, seu lado é 2, então fica fácil saber as coordenadas do primeiro vértice, serão 0, 2. Já no caso do quadrado de área 9, seu lado é 3. Sabemos então que esse vértice tem x valendo 2 e y valendo 3, logo o ponto 2, 3. Dessa forma, montando aquela nossa matriz 2 por 4, temos, vou pegar um ponto genérico xy na primeira coluna, o ponto 0, 2 na segunda coluna, o ponto 2, 3 na terceira coluna e o ponto xy novamente na quarta coluna. Essa conta que parece determinante tem que ser igual a 0. Então, fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos essa expressão, que desenvolvida mais um pouquinho, nos dá a equação da reta R, sendo menos x mais 2y menos 4 é igual a 0. Se você preferir, pode colocar essa equação, que está na forma geral, em sua forma reduzida, ou seja, R será y igual x sobre 2 mais 2. Você circula a resposta e não esquece do hashtag acabou. Questão 2. No sistema cartesiano ortogonal, a reta que passa pelos pontos A de coordenadas 3, 5 e B de coordenadas 9, 2 intercepta o eixo x no ponto de abscissa igual a... Bem, nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que gosto muito de resolver essas questões de reta usando um raciocínio que a gente viu na nossa aula 5, onde estudamos condição de alinhamento de 3 pontos. É aquele raciocínio em que eu monto uma matriz 2 por 4 e resolvo uma conta que parece determinante. Ela é muito útil nessas horas. Bem, temos aqui a nossa matriz 2 por 4. Vou colocar um ponto genérico xy na primeira coluna, o ponto A na segunda coluna, o ponto B na terceira coluna, e na quarta coluna basta repetir a primeira, e essa conta deve ser igual a 0. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos essa expressão, que desenvolvida mais um pouco, nos dá a equação da reta, sendo x mais 2y menos 13 é igual a 0. Ótimo! Queremos agora saber em que ponto do eixo x essa reta passa. Para isso, precisamos fazer y igual a 0. Substituindo essa informação na equação acima, temos que x menos 13 é igual a 0, logo, x é igual a 13. Dessa forma, você circula a resposta e não esquece do hashtag Sussa. Questão 3. Prove que os pontos A de coordenadas A e B mais C, B de coordenadas B e A mais C, e C de coordenadas C e A mais B são colineares e determine a equação da reta que os contém. Primeira parte. Vamos utilizar a condição de alinhamento de 3 pontos. Montando nossa matriz 2 por 4, em que na primeira coluna temos as coordenadas do ponto A, na segunda coluna as coordenadas do ponto B, na terceira coluna as coordenadas do ponto C e na quarta coluna basta repetir a primeira, vamos resolver essa operação que parece determinante e ver se o resultado realmente é 0. Então, fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos essa expressão grande aqui. Mas perceba que dá para colocar em evidência os parênteses A mais C, A mais B e B mais C, gerando essa expressão A mais C vezes A menos C, mais A mais B vezes B menos A, mais B mais C vezes C menos B. Realizando cada um desses produtos, chegaremos na expressão A ao quadrado menos C ao quadrado mais B ao quadrado menos A ao quadrado
mais c ao quadrado menos b ao quadrado. E será possível cancelar todas as parcelas, o que resulta em zero. Logo, os três pontos são colineares. Segunda parte. Já sabemos que os três pontos são colineares. Então, vou pegar apenas os dois primeiros e montar a equação da reta fazendo aquela nossa matriz 2 por 4. Temos na primeira coluna as coordenadas do ponto A, na segunda coluna as coordenadas do ponto B, na terceira coluna um ponto genérico xy e na quarta coluna as coordenadas do ponto A novamente. E essa conta tem que ser igual a zero. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos essa expressão aqui. Note que as parcelas cx e menos cx se cancelam. Agora, colocando x e y em evidência, temos b menos ax mais b menos ay mais, entre parênteses, a ao quadrado menos b ao quadrado mais ac menos bc. Peço que preste atenção nesse último parênteses aqui. Dentro dele tem uma diferença de quadrados e podemos colocar c em evidência. Realizando essa operação, temos esta expressão aqui. Colocando b menos a em evidência e fazendo a regra de sinal nessa parte destacada, a expressão que surge é b menos ax mais b menos ay menos b menos a, que multiplica a mais b mais c. Dividindo toda a expressão por b menos a, chegaremos em x mais y menos, entre parênteses, a mais b mais c é igual a zero. Colocando na forma reduzida, temos que y é igual a menos x mais a mais b mais c. E essa é a equação da reta que contém os pontos A, B e C. Você circula a resposta e dessa vez coloca assim, hashtag CQD, como queremos demonstrar. Questão 4. Em uma folha de fórmica retangular ABCD, com 15 decímetros de comprimento AB por 10 decímetros de largura AD, um marceneiro traça dois segmentos de reta AE e BD. No ponto F, onde o marceneiro pretende fixar um prego, ocorre a interseção desses segmentos. A figura abaixo representa a folha de fórmica no primeiro quadrante de um sistema de eixos coordenados. Considerando a medida do segmento SC igual a 5 decímetros, determine as coordenadas do ponto F. Perceba, A tem coordenadas 0, 0, pois está na origem. Subtraindo 5 de 15, podemos deduzir que as coordenadas do ponto E são 10, 10. Já o ponto B tem 15, 0 de coordenadas e o ponto D, 0, 10. Agora preste atenção nos dois primeiros, A e E. Notou que neles o x é igual a y? Você se lembra da nossa aula 1, onde vimos plano cartesiano e distância entre dois pontos? Pois bem, AE está na bissetriz ímpar. É aquela bissetriz em que a equação é y igual a x. Então já encontramos a equação da reta AE. Agora, pegando os pontos BD e montando nossa matriz 2 por 4, temos 150 menos 15y menos 10x igual a 0. E essa é a equação da reta BD. Fazendo a primeira e a segunda em um sistema, temos y igual a x e 2x mais 3y igual a 30. Substituindo a primeira na segunda, 5x é igual a 30. Logo, x é igual a 6. Como o x tem que ser igual a y também é 6. As coordenadas do ponto F serão 6, 6. Você circula a resposta e coloca hashtag chique. Questão 5. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B da figura abaixo. Temos aqui o plano cartesiano, o ponto A, cuja distância até a origem é raiz de 2 e forma 45 graus em relação ao eixo x. O ponto B, cuja distância até a origem é 2 raiz de 2 e que também forma 45 graus em relação ao eixo x. Queremos determinar a equação da reta que passa por A e B. Como o ângulo é exatamente de 45 graus, não é difícil de perceber que A é vértice de um quadrado, cuja diagonal é raiz de 2. Logo, o lado desse quadrado é 1. Portanto, as coordenadas do ponto A serão menos 1, 1. O mesmo acontece com o ponto B. Temos novamente um quadrado e agora a diagonal é 2 raiz de 2. Portanto, o lado desse quadrado é 2.
Dessa forma, as coordenadas do ponto B serão 2, 2. Bem, A menos 1, 1. B, 2, 2. Usando nossa matriz 2 por 4, podemos chegar na equação menos x mais 3y menos 4 é igual a zero. Se você preferir colocar na forma reduzida, temos y igual a x sobre 3 mais 4 terços. E aí você circula a resposta e coloca a hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemático de hoje. Na próxima aula veremos coeficiente angular e cálculo de m. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!